Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma imensa honra poder estar aqui na nossa casa, onde estamos todas as semanas para ouvir, nessa rica oportunidade, poder falar a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Nesse altar, Deus tem ordenado a palavra de vida através da vida do nosso bispo e nos abençoado em todo o mundo. Nossa Madureira tem avançado bastante e a partir desse altar que Deus tem nos dirigido. É sempre com muito temor e tremor que venho a essa tribuna, mas certo da boa vontade de Deus para falar aos nossos corações aquilo que vem do coração dele. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por Marcos. Enquanto abrimos, eu cumprimento o pastor Marcos, pastor Aparecido, grandes companheiros, pastor Geraldo. É sempre uma honra estar com vocês, os pastores presidentes que nos prestigiam. Deus os abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Diz a Bíblia: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia isso abertamente, essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio que temos em te servir. Na noite de hoje estamos aqui, Senhor, buscando a tua vontade. Nos reunimos para te adorar. Entregamos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta. E nesse momento, mais uma vez, vamos nos assentar para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, conforme a vontade do teu coração. Dá que seja assim, é pelo que nós oramos e pedimos, no santo nome de Jesus. Quem pode diz amém. Tome seu assento, por favor. Sempre honrando a Deus pela vida do nosso bispo, agradecendo a Deus pelo anjo que ele colocou para nos dirigir e pastorear. Nosso bispo não está aqui por conta de força maior, uma situação de emergência, mas estamos aqui gratos pela vida dele e peço a vocês que sempre se lembrem dos nossos líderes em oração. A oração da igreja sustenta aqueles que Deus confiou o trabalho. Vocês estão me ouvindo, gente? Esse é o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, não por acaso, é exatamente o meio do Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos. Importante lembrarmos que Marcos
teve o conhecimento de Jesus, mas muito jovem, e ele fora discípulo de Pedro, e por isso escreve o seu evangelho debaixo da narrativa das histórias que Pedro lhe contara. Marcos está escrevendo o evangelho que leva o seu nome, e quando chegamos aqui ao capítulo 8, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que acontece aqui, porque pela primeira vez Jesus vai mudar a tônica com seus discípulos. E o que eu quero refletir com vocês essa noite é exatamente sobre o que está acontecendo aqui e o porquê. Todo relacionamento começa com um namoro. Namoro é a fase onde tudo é maravilhoso e as coisas difíceis vão sendo relevadas. As duas partes são carinhosas. E no evangelho não é muito diferente. O primeiro amor é a melhor fase da obra. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente quer ouvir louvor, quer estar na igreja, quer frequentar o culto, quer estar em todos os ambientes, porque é um momento importante para a gente. Mas conforme a caminhada vai seguindo, as atribuições vão chegando, a idade vai avançando, algumas coisas vão sendo alteradas. Estou tentando dizer a vocês que o capítulo 1 de Marcos nos mostra um Pedro que é encontrado por Jesus, e Jesus, olhando para ele, diz assim: siga após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esse Pedro se apaixona por esse projeto, e Pedro, mesmo sem entender, começa a andar atrás desse Jesus que tem palavras de vida eterna. Pedro não compreende muito o que aquele homem fala, mas é importante estar perto dele, porque o ambiente onde ele está é diferente. É tão diferente ao ponto que Pedro deixa suas coisas, suas tarefas principais, para seguir atrás desse homem. Mesmo sem compreender totalmente, Pedro vai se apaixonando por aquilo que acontece. E por acaso, de repente, ele começa a ver aquele homem que não só prega palavras bonitas, de repente curando enfermos, levantando paralíticos, dando vista aos cegos. E Pedro vai só aumentando essa paixão, essa vontade de estar junto com ele. O grande problema é que Pedro e seus amigos discípulos, todos eles nasceram dentro de uma cultura judaica. E de uma cultura judaica que está profundamente machucada, porque eles estão sendo oprimidos. Há 400 anos Deus não fala. E a pior coisa é o afastamento de Deus. Quando Deus se cala e a gente fica por conta própria, é a fase mais complicada da nossa vida. Os judeus deixaram de ter Deus como centro, e por 400 anos Deus permitiu: então fica do jeito de vocês, vamos ver até onde vai. E machucados por estarem sendo oprimidos, eles despertam dentro de si um caminho de vingança, um desejo de vingança. E o grande problema é que relativizar a Bíblia sempre nos abrirá expoentes ou possibilidades de lê-la de forma relativa e assim cometer erros e equívocos graves. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser entendida e buscada no completo. Toda vez que eu retiro um texto para abraçar uma causa, uma tese, eu posso incorrer em grandes injustiças. Eu melhoro isso. Os discípulos, quando começam a ver Jesus e ouvem de João Batista que esse é o Messias, então eles apostam todas as fichas naquele homem. Mas sobre qual visão? Não somente sobre o Filho de Deus que vai resgatar, mas eles têm total convicção de que aquele homem vai insurgir contra Roma uma rebelião, vai levantar um exército. É interessante notar que nos primeiros passos de Jesus, Jesus era um desconhecido. Ele entrava na sinagoga e saía, ninguém olhava. Ele era o filho do José e da Maria. Ele ia no culto, saía do culto. Nos primeiros passos dos discípulos, eles eram uma comunidade pequena, uma comunidade que não tinha relevância. Porém, conforme Jesus começa a andar e manifestar as obras do céu, vai ficando impossível que Jesus passasse despercebido. Chegou um momento que onde quer que Jesus parasse o barco, já tinha gente esperando. Jesus começa a alcançar tantas pessoas, e algo totalmente espiritual, porque nos dias de hoje alcançar milhares de pessoas é algo muito complexo. Imagine naquele tempo, sem internet, sem celular, sem contatos à distância.
mas as pessoas iam de tal forma contagiando umas às outras, que elas iam de todos os lugares para encontrar Jesus. Prova disso é que nas 2 multiplicações de pães e peixes, na primeira eram 5 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos sabemos que aquele quórum era algo com muito mais de 20.000 pessoas. Igualmente, a segunda multiplicação, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mais ou menos também mais de 20.000 pessoas. Alguém está me ouvindo? E é nesse momento que chegamos ao texto. Porque aqui, Jesus é totalmente conhecido. E no coração dos seus discípulos, com esse viés judaico, com essa sede de justiça, eles têm algo muito claro na sua mente: está chegando a hora. Alguns anos atrás, quando começamos a caminhada, era só ele e a gente. Agora, se ele disser uma palavra, todo mundo está com ele. Se Jesus bater o pé e disser, marchemos contra Roma, o povo vai junto. Eles começam a observar isso e fazendo contas próprias. Está chegando o momento onde os nossos inimigos vão ser postos debaixo dos nossos pés. Está chegando o momento em que vamos pisar-lhes a cabeça. O texto em que lemos acaba de acontecer. A segunda multiplicação. Jesus está chegando a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Alguém está comigo? O grande problema é que ao chegar em Cesareia de Filipe, a dor no coração dos discípulos aumenta ainda mais. Por quê? O nome que eu acabei de dizer da cidade, a região, é Cesareia de... Mas quem conhece o texto sagrado sabe que essa cidade, chamada Cesareia de Filipe agora, outrora era Naftali. Era a cidade da promessa, uma cidade de promessa. Era uma cidade onde outrora as tribos pisaram, possuíram e conquistaram debaixo de uma promessa. Para os discípulos judeus, pisar em Naftali, agora tendo a placa, novo nome, Cesareia de Filipe, em honra aos líderes romanos, para aqueles homens judeus era uma violência. Certamente eles entendem, está chegando a hora. Pedro, como vocês já sabem, está carregando a espada, ele guarda fielmente a sua espada, ele tem convicção disso. Vai chegar a hora do confronto, estou preparado para isso. Então Jesus, no caminho, pergunta: o que estão dizendo ao meu respeito? E prontamente eles começam a responder. Para alguns, o Senhor é João Batista, para outros Elias, ou um dos profetas. Jesus aperta um pouco mais as circunstâncias e diz, então está certo, mas e para vocês? Mateus descreve isso mais detalhadamente, até por conta, se lembre, Pedro é quem está contando isso para Marcos, e Pedro não fala muito de si, assim como João também não fala muito de si. Então, na descrição de Marcos, a resposta é muito simples, tu és o Cristo. Mateus, que foi testemunho ocular, aumenta a descrição e dá detalhes. Mateus diz assim, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde assim, isso foi o Espírito que te revelou. Jesus diz para ele, Pedro, não é possível você descobrir isso sozinho. O Espírito Santo contou para você. E é aqui que eu quero parar com vocês hoje, para a gente caminhar e completar nossa reflexão. Pedro não é um pecador, Pedro não é um homem mau, Pedro não é um homem ruim. Pedro não está seguindo qualquer pessoa, ele está seguindo Jesus. E a prova de que Pedro não é mau é que o próprio Espírito Santo ministra ao coração de Pedro. Porém, Pedro diz assim, tu és o Cristo. Jesus olha para eles e diz assim, não contem para todos. E quando Jesus diz para que não contem, não é uma psicologia reversa, não é que Jesus está fazendo um jogo, não. É porque Jesus tinha plena consciência de que ainda não era a hora da cruz.
E Jesus sabia que aqueles que tinham sede do seu sangue estavam ao redor. Então, se antecipasse muito a notícia, a confusão ia ser antes da hora. Por isso que toda vez Jesus dizia assim: não espalha. Ele sabia que ia andar a notícia, mas o excesso da informação ia adiantar as coisas. Então, Jesus olha para eles e diz assim: deixa por aqui, deixa como está. É isso mesmo. E então diz o texto no verso 31, que Jesus fecha essa circunstância, olha para a multidão e começa a ensinar. A Bíblia nos diz: e começou a ensinar-lhes que, me dê toda a sua atenção agora, veja o ambiente, os 12 discípulos, os discípulos que andavam junto com eles, cerca de 70, e mais toda a multidão. Vocês estão aqui? A pregação até agora era bem-aventurado, a pregação é levanta e anda, a pregação era milagres, prodígios, maravilhas. E essas pregações trouxeram aquela multidão. Agora estão em Cesareia de Filipe. Os discípulos têm coração ardendo, dizendo: Deus vai fazer alguma coisa, Jesus vai começar a mover para nós conquistarmos. Será que é hoje? Será que começaremos a confrontar Roma a partir de Cesareia? Seria um bom lugar. E aí Jesus saúda os irmãos com a paz do Senhor. Na mensagem de hoje eu quero dizer: importa. Jesus não diz talvez, Jesus não diz possivelmente, Jesus diz assim: importa. É importante. Eles redobram a atenção. Nesse tom ele nunca pregou, vamos ouvir. E aí ele diz assim: que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. O corpo de obreiros, se fosse a Assembleia de Deus tradicional, os 12 apóstolos sentados na cadeirinha atrás, um já está cutucando o outro, dizendo assim: que mensagem é essa? Com essa multidão toda aqui para ouvir ele, se ele levanta um paralítico aqui, a coisa já começa, sabe aquele culto pentecostal que a gente gosta? Se Jesus começa a manifestar milagre e prodígio, Cesareia de Filipe vai se converter inteirinha. O que ele está pregando, João? E aí Jesus não para a mensagem, diz assim: e não é só ser rejeitado, e que fosse morto. Eu tenho uma convicção pessoal de que os discípulos nem ouviram essa parte. Porque no começo da introdução da mensagem de Jesus, eles já estão em crise, assim: não, ele não está num dia bom hoje. E talvez você esteja dizendo: pastor, mas de onde é que o senhor está tirando isso? Da Bíblia, te provo isso. Verso 32. E dizia abertamente estas palavras. Pedro contando para Marcos assim: escreve isso. Como é que foi isso? Imagina Marcos curioso assim: mas como é que foi, Pedro? Rapaz, você não acredita. Ele não estava contando isso para nós 12, ele estava falando para todo mundo. Tá, então assim, mas e aí, me explica melhor. Aí eu tive que intervir, eu quis ajudar ele. Diz a Bíblia, verso 32, parte B. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, deixa aí, nós vamos caminhar no texto. Pedro chama Jesus no canto, põe a mão no ombro e diz assim: ô mestre, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Essa mensagem aqui não dá. O senhor até dá uma apertada na gente de vez em quando, mas aqui está uma multidão. O senhor vai pregar essa tristeza toda. Talvez Pedro encarnasse um coach, sabe? Você é mais que isso. Não aceite essas palavras ruins contra você. Você não pode dizer isso contra você mesmo. O que essas pessoas vão pensar? Tem gente que viajou quilômetros para vir ouvir o senhor dizer: não, o senhor não pode mostrar fraqueza, Jesus. Volta ali agora e melhora isso, dá tempo de salvar. Talvez Pedro apontasse: não, tem um cego ali, se o senhor abrir o olho dele, o povo vai esquecer tudo que o senhor falou na introdução. Está na Bíblia isso.
E tem algo aqui no verso 33 que talvez você não percebeu, eu quero que você guarde. Porque diz que Pedro chamou Jesus num canto. E aí Jesus ouve Pedro, mas olha o que diz o texto. Mas ele virando-se e olhando para os seus, Jesus está aqui ouvindo Pedro. Jesus recebe aquela palavra: mestre, nós estamos em Cesareia de Filipe, aqui é Naftali, o Pai já deu essa cidade para nós, vamos tomar de volta, vamos mostrar para Roma como é que funciona. Se o Senhor der uma ordem, os anjos do céu vêm aqui e matam todos eles. Jesus era homem, sim ou não? Jesus, um tempo depois, vai no Getsêmani e vai orar o quê? Pai, se possível for, passa de mim esse. Jesus sabia a morte de cruz, quão terrível seria. Nós não podemos relativizar ou tirar o sofrimento e a agonia que ele enfrentou. Mesmo vindo para esse propósito não é gostoso, não é agradável, não é bom. Em momento algum Jesus foi feliz para a cruz. Mesmo tendo consciência de salvar a humanidade, aquelas horas, aquela sexta sábado, não foram dias confortáveis. Ou melhor, aquela quinta e sexta, não foram dias confortáveis. Tem alguém me ouvindo? A prova disso é que ele ora por 3 vezes para que, se fosse possível, o Pai mudasse aquela história. E é aqui que eu quero pensar com vocês, preste atenção. Jesus está num lugar propício, num momento propício. E um dos seus melhores amigos na terra lhe chama e diz assim: não, o senhor não precisa passar por isso. Vamos começar a guerra, vamos vencer. Jesus tinha poder, sim ou não? Jesus tinha capacidade, sim ou não? Ele tinha uma multidão, sim ou não? Imagine você que aqui, hoje no mundo atual, com 8 bilhões de pessoas, 4 ou 5 mil pessoas é muita gente. Imagina naquela época, você ter o poder de aglomerar 4 ou 5 mil pessoas. Era muito poder. Então, faz isso não, mestre. Vamos dominar. Jesus olha para os seus discípulos. E eu entendo que, eu quero que você olhe o texto para que não fique dúvida. Mas ele virando-se olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: retira-te de mim, Satanás. Percebe que é algo rápido? Jesus está com Pedro, ele olha para os discípulos e já vira gritando. Por quê? Nós sempre pensamos na tentação do Getsêmani ou da cruz, onde ele diz: não, se fosse possível passe. Na cruz, se tu és o Filho, desce daí, salva nós também. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 8, que é o meio do Evangelho de Marcos, traz a primeira tentação, no sentido do vitupério. E eu creio que quando Jesus olha para os seus discípulos, por aqueles poucos segundos o seu coração estava até tentado a aceitar aquilo. Errado ele não está. E quando ele olha para os seus discípulos, todos eles estão dizendo assim: ouve o Pedro, é isso aí. Se o senhor der o grito, a gente começa agora. E é por isso que rapidamente, sem pensar, ele dá um brado dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque na sua mente pode ter passado realmente: se nós formos contra Roma, nós vamos vencer. Eu posso despojar Herodes, despojar César, eu posso conquistar tudo isso, eu posso vencê-los. Se eu levantar esses homens, com a autoridade e o poder que eu tenho sobre a minha vida, eles vão ser um grande exército. Eu imagino Jesus pensando tudo isso naquele rápido tempo. Verdade, a gente pode começar a marchar agora, inclusive envergonhar Roma, dizendo: Cesareia de Filipe volta a ser Naftali, vamos tomar, vamos resgatar. Porém, o coração de Jesus arde dizendo:
isso tudo seria importante, isso tudo seria maravilhoso, isso me daria um poder. Mas é a mesma oferta de quando eu saí do Rio Jordão, quando eu acabei de ser batizado. O diabo me levou para ser tentado, e o diabo ofereceu a mesma coisa: se você se prostrar, eu vou te dar um nome; se você se ajoelhar, eu vou te entregar os reinos. Jesus, naquele rápido segundo, naqueles rápidos instantes, ele pensa: isso tudo seria bom, seria maravilhoso, mas eu não desci para isso, eu não vim aqui para isso, eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para minha vontade, eu não estou aqui para fazer o que Pedro acha, eu não estou aqui para fazer o que João pensa. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, e importa que a vontade dele seja cumprida, ainda que eu sofra, ainda que eu chore, ainda que doa. Não é falta de argumento, não é falta de poder, não é falta de condição, é só saber uma coisa: é isso que Deus quer. As tentações do diabo vêm revestidas de amor, de carinho. Cuidado com a boa intenção, porque no mesmo culto em que Pedro é usado pelo Espírito Santo, ele também é usado pelo diabo. Está aqui no texto, não sou eu que estou dizendo, é a mesma reunião. No mesmo lugar, no mesmo ambiente em que Jesus fala: olha, o Espírito Santo te usou, ele também tem que dizer: mas o diabo agora te pegou. Por quê? Porque Pedro tenta trazer numa bifurcação. Você já veio andando na estrada, quando chega uma hora, ou vai para a direita ou vai para a esquerda? E a coisa mais ruim do mundo é quando você não sabe para onde vai. Aqui, quando Jesus começa a dizer: convém que eu sofra, Jesus está dizendo: até aqui nós viemos tudo na alegria, mas agora eu vou abrir uma bifurcação. A vontade do Pai vai aqui para a direita, a vontade de vocês vai indo para o outro lado. Decide para onde você quer ir, amigo. E vamos ficar no texto, só no texto. Porque Jesus repreende o diabo e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus está dizendo: realmente, Pedro, humanamente falando, você está certo. Nós seríamos o maior exército de toda a história. Alexandre o Grande não seria pensado, César não seria, as legiões romanas seriam ridicularizadas. Porém, essas são coisas dos homens, e eu estou aqui pelos projetos de Deus. Nós estamos aqui hoje na igreja. A igreja é o início, é o reino, é a continuidade do reino. Vocês estão me ouvindo? Então, em algum momento da tua história, você vai ter que ter essa mesma escolha: ou você vai seguir o projeto do José, da Maria, do Pedro, ou vai seguir na sua vontade a sua carreira, os seus trabalhos, os seus propósitos, ou você vai olhar dizendo: eu não entendo o caminho, eu não entendo a direção, eu não consigo entender porquê. Humanamente aqui é a glória, aqui é o poder, mas o Senhor está dizendo para eu ir para lá. Então, entre a sua vontade e a minha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não significa que não tem razão, que não está certo, que não daria certo. Só precisa saber se é o que Deus quer. Me
ajuda a pregar, olha para alguém perto de você e diga assim: entre a sua vontade, entre os seus projetos e os dele, decida. Olha de novo e diz assim: se eu puder te dar um conselho, escolhe o dele. Porque você enxerga hoje, ele enxerga o amanhã. Você enxerga o agora, ele enxerga o futuro. Eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. A gente enxerga um menininho atrás do pasto, ele enxerga o maior rei da história. A gente enxerga um garoto sendo vendido pelos irmãos, ele enxerga o governador de Israel. Você pode olhar esse momento e dizer: não estou entendendo, é muita injustiça, é muita tristeza, está na hora da gente se vingar, está na hora de fazer valer. E ele diz: acalma, porque não é tempo, não é a hora, no tempo certo eu vou fazer. O projeto de Pedro é mais confortável. Não tem sofrimento, não tem dificuldade e tem glória. Cuidado com essa mensagem. Jesus está dizendo: preciso passar. E então diz a Bíblia que após repreender o diabo, eu vou correr para a gente terminar. Verso 34. E chamando a si a multidão, Jesus está dizendo: agora eu vou rasgar o véu. Você está incomodado pelo que eu comecei a pregar? Então agora senta e escuta. Se alguém... Não é porque eu te chamei no capítulo 1 dizendo: vem atrás de mim, que você tem exclusividade, rapaz. Você só vai ser quem eu disse que você seria se continuar andando atrás, para trás de mim. Mas se você está com muita dúvida, eu vou melhorar a mensagem. Se alguém quiser vir após mim, primeiro requisito: negue-se a si mesmo. A sua vontade e a minha não vai bater. O teu projeto e o meu não vão dar certo. Então eu já vou ser curto e grosso. Quer andar? Negue-se a si mesmo. Ah, Senhor, mas eu preciso disso, daquilo. Fica tranquilo, Deus te abençoe. Quem quer andar atrás de mim tem que esquecer isso e aquilo. Tem que entender quando eu digo vai, vai, quando eu digo para, quando eu digo anda, anda, e quando eu digo perdoa, perdoa, quando eu digo não é hora, não é hora. E aí espera. Mas a graça te basta. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas não é só isso não. Toma a tua cruz e siga-me. Só que Jesus não para o sermão, ele continua. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, seu projeto é bom, Pedro, mas vai perder. Cedo ou tarde perde. Você pode ir ao Sírio-Libanês, ao Einstein, como é que é o novo hospital chique de São Paulo? Vila Nova Star. Você pode ir lá, qualquer um desses agora. Tem gente multimilionária que o médico olhou e disse assim: não adianta mais o seu dinheiro. Não importa, o melhor médico, o médico chama e diz assim: não tem mais o que fazer. É isso que Jesus está dizendo. Você quer salvar, mas chega um momento nessa vida que tem limite.
Não tem mais o que fazer. Porém, diz o texto, qualquer que perder sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse não perde. Olha para alguém perto de você e diga assim: esse não perde. Quem gasta a vida por amor dele não perde a vida. O grande problema é que a gente vive como se não fosse morrer. A gente vive como se fosse eterno. Queremos conquistar, queremos ter, queremos reter, queremos possuir, e fazemos acordos, documentos e projetos, e vamos fazendo. Aí Jesus olha para uma outra circunstância assim: tolo, hoje eu vou pedir sua alma, o que é que você vai apresentar? Deixa eu te dar um conselho: viva bem nessa vida, faça o que você puder aqui, conquiste, tenha, retenha, mas entre ter aqui e ter lá, escolha bem, porque aquilo que tem aqui, um dia você não poderá desfrutar, um dia você não poderá carregar, mas os tesouros que Deus prometeu aos seus, o ladrão não leva, a traça não come, nada vai poder levar. Tem um nome, tem o seu nome, a casa está preparada, o seu novo nome está escrito, ele está só aguardando o momento certo. Não negocie isso. E aí, ele volta para os discípulos, verso 36, está tudo aí na Bíblia. Aí ele olha para Pedro e diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a alma? Jesus está contando a conta que ele fez. Do que adianta eu sentar no trono de César? Jesus aqui devia ter quase os 33 anos completos, entre 30 e 33, para a gente não errar. Ele olha e diz assim: a palavra do meu pai diz que ao homem é dado, depois dos 70 já é fadiga. Você se lembra, você que é da minha geração, década de 80, 70, que na nossa época alguém de 50 anos era um senhor, lembra disso? Nossa. Hoje a gente chega nos 40, 50 achando que é menino. Sou jovem. Jesus fez essa conta rápida. Legal, tem 30 e poucos anos, eu vou tomar o Império de Roma. Legal. Vou chegar lá com uns 45. Sento no trono do César. Governo uns 15. Alguma doença me pega. E aí, eu faço o que depois? Vocês estão brigando aí para quem vai ser o ministro do Ministério da Nova Revolução? Tá certo, e aí? Vivemos muito, tá bom, vamos viver mais 50 anos. A morte vai vir abraçar, e aí, vamos para onde? Jesus está olhando e dizendo para eles: do que adianta ganhar tudo isso que vocês estão pensando? E o pai trancar a porta e dizer: aqui não. Você já teve o seu tesouro lá embaixo. Você já usufruiu da glória lá embaixo. Você já conquistou o que quis lá embaixo. Usou o meu poder para seu benefício lá embaixo. Tranquilo? Parabéns. Sua escolha. É isso que ele está dizendo. Do que adianta ganhar tudo isso e perder a alma? Não. Aí ele aumenta a questão dizendo assim: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Como é que a gente paga para consertar isso depois? Então Jesus termina dizendo assim: qualquer um nessa geração adúltera e pecadora que se envergonhar de mim. Ele está olhando para Pedro dizendo assim: nunca mais. Se você não aceita o que eu estou propondo, fique à vontade para seguir sua vida, mas eu não quero ouvir mais isso. Qualquer um dessa geração perversa que se envergonhar de mim, um dia vai chegar a hora que vocês estão esperando. Não é agora, mas um dia eu vou voltar.
ainda não é a hora, mas eu vou voltar. Todos vocês sabem que Herodes, responsável pela condenação ou pela autorização da morte, morreu pouco tempo depois de Jesus, comido por bichos. Eu costumo brincar lá na igreja em Osasco. O Império de Roma foi muito grande, mas se eu perguntar aqui o nome de um César, para a maioria de vocês, vocês não vão saber dizer. Hoje, o imperador César se resumiu a um molho de salada. Você vai num restaurante e pede assim: eu quero salada César. O máximo que César é lembrado hoje é sobre isso. Vocês estão aqui? Porém, Jesus está dizendo: um dia eu vou voltar. Naquele momento ele está dizendo assim: Herodes hoje é quem manda. Ele vai descer para a sepultura rápido. César é quem manda, vai descer para a sepultura rápido. O que ele está dizendo é: não importa o tamanho da autoridade humana, todos eles, um dia nós vamos conversar. E para terminar, eu quero convidar você para abrir lá em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Oramanda calabachandarabahas. Filipenses 2, capítulo 2, verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ouça. Se Jesus aceita a proposta de Pedro, como Paulo poderia escrever isso? Se você aceitar a proposta mais carinhosa, como vai ser contada a tua história? Se você aceitar o caminho mais confortável, como vão poder dizer aquilo que Deus fez na tua história? Mas porque Jesus não aceitou, porque Jesus nem pensou, porque Jesus seguiu a vontade do Pai, diz a Bíblia, o Espírito Santo ordena a Paulo e diz: ele escreve, verso de número 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão abaixo da terra. Pedro está dizendo: Jesus, vamos tomar o trono de César. Mas o Pai estava dizendo: suporta, porque eu te darei o trono dos céus. O trono de César pode durar 10, 20, 30 anos, mas eu tenho um trono que para todo sempre os anjos estarão ao redor, os salvos vão subir, e todos os dias estarão em volta dizendo: santo, 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 santo. Urabacandarabahas. Olha para alguém perto de você e diga assim: aquilo, melhor, diga assim: aquilo que você conquista é mérito. Agora olha bem para ele assim: aquilo que Deus te entrega te torna digno. Eu termino e vou explicar. João, um dos amigos de Jesus que decide vir para trás de volta,
A tradição diz que tentaram matá-lo fervendo no óleo, não deu conta. Então vamos isolar, já que não dá para matar, vamos largar ele na ilha, sozinho. Jesus disse: sozinho não, eu vou descer lá para conversar com você. Vou te contar umas coisas para você escrever. E João escreve que ele ouvia vozes celestes dizendo: quem é digno? Davi foi o maior rei, mas não é digno. Abraão é o grande pai, o pai da fé, não é digno. Jó teve muita fé, mas não é digno. Os anciãos clamavam angustiados, dizendo: quem será digno de abrir o livro e desatar os selos? Uma voz rasga e se apresenta Jesus. E essa voz conclama dizendo: ele é digno, é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro que suportou. Digno é o cordeiro que não usurpou, que não lhe pertencia, que não quis tomar um trono momentâneo. E porque ele suportou, digno é o cordeiro de abrir o livro, desatar os selos. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Ramande kandarabadara, rubiandaramanda. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que dói, eu sei que a vontade de fazer, tendo condição de fazer, é grande, mas Deus me traz aqui para te dizer: suporta a vontade de quem te confiou, de quem te chamou. Não faça do seu jeito, não faça da sua maneira, se submeta. A graça vai te bastar para suportar o que você não puder mudar. Jesus não mudou a mensagem. Jesus foi até a cruz. E é exatamente esse o poder que em nós opera. Porque todas as demais religiões que foram surgindo, baseadas em homens. Mas se você for ao túmulo de Buda, está dizendo: Buda está aqui. De Allan Kardec está dizendo: Allan Kardec está aqui. Confúcio está enterrado. Gandhi está enterrado. Os santos das outras igrejas, todos enterrados. Mas ao terceiro dia, quando as mulheres chegam, o anjo olha para ela e diz assim: vocês estão procurando no lugar errado. Por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Ramande Kalabaha. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, tenha um tempo com Ele. Se a palavra te alcançou, reflita sobre ela agora. Aplique ao seu caminho. Ramande Kandarabadaraha. Ramande Kandarabadaraha. Namande Kandarabadaraha. Urame Kandarabaha. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor.
Tem o seu tempo. Enquanto o Brás Adoração adora o Senhor, tenha o seu tempo com o Pai. Desista dos seus caminhos agora. Faça um compromisso com Ele. Eu vou andar atrás do Senhor. Gemendo, sofrendo, chorando, eu vou continuar. Adorando a Ele. Eu preciso terminar, olhe para mim. O conselho de Pedro poderia ter levado Jesus ao trono de César, mas a vontade do Pai, mesmo tendo de sofrer aquela privação da cruz, 3 dias depois, lhe deu esse nome. Você pode ir a Roma, encontrar um doente e dizer para ele: eu te abençoo em nome de César. Talvez ele nem lembre quem foi. Mas nesse nome, os demônios podem se levantar. E um crente se levanta e diz: eu te repreendo em o nome de Jesus. Eu termino te dizendo que os conselhos confortáveis podem nos dar status, posição, pode te fazer um mega empresário, um político bem sucedido.
Mas não troque isso pela soberana vontade dele. Porque os céus e a terra vão passar, mas a vontade perfeita do Senhor permanecerá. Erga suas mãos aos céus. Se você puder, diga comigo: Senhor Jesus, entre a tua vontade e a minha, que eu sempre escolha a tua, que a tua graça me baste para suportar o que eu não posso mudar, e que eu siga atrás de ti, que eu siga pela tua palavra, que eu siga dentro do teu temor, que eu abra mão das propostas da terra, que eu abra mão dos tesouros da terra, todas as vezes que entre eles e os tesouros do céu eu estiver. Erga mais alta a sua mão e diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, seja feita, seja feita a tua vontade. Tenha o seu tempo de adoração com Ele, se isso é verdade. Tenha o seu tempo de adoração a Ele, se isso é verdade. Entre a minha vontade e a sua, Senhor. Entre o meu querer e o seu, Senhor. É maior teu nome sobre todos eles. Declare essa verdade cantando. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome Aleluia! sobre todos eles. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todos eles. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome sobre todos eles. Clama o anjo, Aleluia! clama a criação, exaltado és, santo pra sempre. Declare isso. Canta o povo teu, santo Aleluia! ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. Que Deus em Cristo confirme a palavra nos vossos corações. Mantenha-se firme ao propósito. As aflições do tempo presente não se comparam ao peso de glória que nos está reservado. Deus abençoe essa nossa igreja, Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe o nosso bispo, a nossa bispa, a nossa liderança. Se você recebe a palavra de Deus, aplauda ao Senhor adorando ao nome dEle.